Oi, oi, meus picturescos, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Viana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, como eu disse pra vocês no meu último vídeo lá de Raya, sem spoilers, que foi uma review, eu vim aqui trazer dessa vez a review com spoilers. Eu vou falar de muitas coisas assim que eu não pude falar lá naquela review sem spoilers. Então eu vou falar sobre coisas que eu não gostei aqui, eu vou falar sobre coisas que eu gostei que são spoiler, e vou conversar um pouquinho sobre a história do filme, umas coisas que eu esperava mais e outras coisas que eu achei que foi na medida certa. Eu espero que vocês curtam esse vídeo já e já se inscrevam aqui no canal se você gosta de Disney e animações aí, assistir animação 2D, que é uma coisa que eu gosto muito e é uma coisa que eu falo super aqui no canal e que eu vou estar trazendo mais vídeos agora, depois desse lançamento de Raya, de algumas coisas que vieram lá no Disney Plus, que eu nem sabia que existia, que eu vou estar trazendo aqui pra vocês no canal, que vocês vão gostar muito. Então já me acompanhem lá nas minhas redes sociais também, no meu Instagram e no meu Twitter. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição pra vocês darem uma olhada lá, depois que terminar aqui essa review com spoilers. Então se você não quer receber nenhum spoiler sobre Raya ainda, vai lá assistir a minha review sem spoilers. Eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui no cardzinho, aqui embaixo e no final do vídeo também. Pra começar falando de uma coisa que eu fiquei surpreendido quando eu assisti o filme pela primeira vez. E antes de começar aqui a falar das cenas, eu assisti Raya mais 2 vezes, além daquela vez que eu vim trazer o vídeo pra vocês. Aquela vez que eu trouxe o vídeo eu só tinha assistido uma vez e agora eu já assisti mais 2 vezes, então eu já tô cheio de Raya por agora. Vou deixar um pouquinho esfriar pra poder assistir mais Raya depois. Uma das coisas que eu me surpreendi lá no filme e que depois que eu fiquei sabendo eu fiquei assim um pouquinho mais chocado ainda, foi que aquela líder lá da... Eu tô aqui com as minhas anotações, mas que foi com aquela líder lá de cauda, aquela personagem lá, líder de cauda que aparece no início do filme, aquela que usa aqueles tons mais arenosos lá na roupa dela, a que morreu, né, no caso, que a gente é surpreendido naquela cena quando a Raya e a Sisu, elas chegam lá naquela terra lá de cauda, que é toda desértica e que não tem mais nenhuma pessoa vivendo lá, pelo que aparenta, mas tem o pessoal lá do Bom, que é aquele menininho lá, se eu não me engano ele é da Terra de Cauda, então só aquele pessoal lá do castelo lá, junto com a líder, que eu não vou estar lembrando o nome agora, eu acho que inclusive eles nem pronunciam lá o nome dela, morreram. E eu fiquei chocado porque foi a primeira vez que, em muito tempo, que a Disney mostrou uma coisa assim mais pesada, alguma morte assim mais pesada, um cadáver, né? Que é aquela cena que a Raya e a Sisu chegam lá para poder pegar o primeiro pedaço aí da pedra mágica aí da Sisu, que reúne todos os outros poderes dos dragões, que são os irmãos da Sisu, que eu vou falar um pouquinho mais depois aqui nesse vídeo. Quando elas chegam lá, elas encontram o corpo já sem vida, com certeza sem vida, aí da líder de garra, da líder de cauda. Ela tá completamente esquelética e ela morreu há muito tempo já, pelo que a Raya disse, que foi ela protegendo aí a pedra dos dragões. Não sei por que ela acabou morrendo, não sei se ela acabou morrendo foi de fome, alguma coisa assim, creio eu que seja, até porque se fosse pelos Drum ela teria virado pedra e a pedra acabaria protegendo ela de alguma forma, porque sempre quando eles mostram a pedra pros Drum eles acabam sumindo. E a gente ficou chocado com essa cena, eu e a Nicole, quando a gente assistiu, porque foi uma das primeiras vezes, depois de tanto tempo, que a Disney mostrou uma morte mais pesada, assim, um cadáver, né? E depois eu fui conversar com os meus amigos lá do nosso grupo de Disney e eu nem lembrava que tinha sido uma atriz trans que foi interpretada por essa personagem que morreu. O nome dela é Patty Harrison, ela inclusive foi anunciada junto com o Rose Butler, que foi o líder lá do que foi o líder lá do distrito do Tong, se eu não me engano. Ela foi quem interpretou essa personagem, que foi a única líder que realmente morreu, mesmo a gente sabendo que aquele personagem lá de... Se eu não me engano foi o líder lá de Coluna que também tinha morrido, até porque todo mundo que vira pedra pode ter esse feitiço revertido no futuro se os Drum sumissem. Ela foi definitivamente a única personagem que morreu
que foi essa líder aí de cauda e que teve a morte assim estampada na cara de todo mundo, né, mostrando a caveira dela, e quem interpretou essa personagem foi uma atriz trans. Então assim, Disney e seus probleminhas aí de... Continuando aqui falando de algumas coisas que eu não gostei, foi o design da Siso, que vocês já sabem desde o início que foi anunciado aí esse novo redesign aí dela. Quando eles anunciaram a personagem, eles tinham feito um design maravilhoso aí, com um pouquinho mais de cor aí na cauda dela. Ela tinha uma cauda super maior, as patas dela eram completamente diferentes, ela tinha outro tom de pelagem aí, e ela também tinha uns bigodes e umas presas também aí na boca dela. E a personagem era completamente diferente, né, gente? Ela reflete muito mais aí ao que o artista que foi responsável por alguns do design dela, ele foi responsável por aquele outro design. Ele tinha postado aí no Twitter uns tempos para trás que ele tinha ficado decepcionado com o que a Disney tinha feito de Luís dos Dragões aí, que ele tinha criado, que o pessoal tinha criado aí com base na cultura deles, que, se eu não me engano, foi baseado aí em algumas coisas na Tailândia, na Indonésia também. E aquele tal negócio, né, gente? A Disney não faz nada se ela não quer vender. Eles diluíram completamente a personagem aí da Siso, na questão de design dela, deixou essa personagem completamente distorcida e diferentona. Ela não casa, o design dela não casa com a ambientação aí do filme. Foi uma coisa que eu não gostei muito e que me incomodou muito. E, inclusive eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês verem lá no Instagram, quem tiver Instagram aí, ver outros designs que outro criador aí, outra pessoa que foi responsável por alguns concepts da Siso, ele fez vários designs diferentes que eu duvido muito que a Disney teria coragem de assumir esse design para essa dragão, que são designs muito melhores e que são definitivamente, você bate o olho, você sabe que é um dragão, porque quem bate o olho lá na Siso, que não sabe que ela é um dragão de primeira vista, não vai adivinhar que ela é um dragão. Ela ficou uma personagem completamente sanitizada, que parece muito mais um personagem lá dos filmes da Barbie, e que não casou muito bem, até eu ver mais ainda os designs dos irmãos dela, aí que a gente vê lá pra metade do filme, já encaminhando pro final, quando ela conta pra Raya que foram eles que criaram aquela pedra lá que reunia alguns dos poderes deles, todos os poderes aí dos irmãos da Siso, que ela foi responsável por liberar todos eles aí para poder destruir os Drum há 500 anos atrás. E quando eu bati o olho lá no design deles, eu falei, gente, é o que realmente o pessoal tinha falado aí na internet. É o My Little Pony da Disney. Nenhum personagem lá é bonito. Os dragões têm algumas semelhanças, tem algumas diferenças, assim, os irmãos da Siso. Mas quando a gente bate o olho lá naquela cena que mostra o cemitério aí de dragões, claramente todos os dragões são o design da Siso. Eles pegaram a personagem, colocaram ela aí como pedra. Mas quando você bate aí o olho em cada estátua aí de dragão, você vê que são sim a Siso. Eles nem se deram ao trabalho de fazer outros tipos de dragão. Todos eles são sim My Little Ponies, porque todos eles são coloridos e tem esse design aí que são parecidos com os pôneis lá do desenho, e ficou completamente sanitizado, não combinou com o estilo aí da animação e ficou... não sei nem porquê, né? Se eles não fizerem nada pra vender, não é a Disney. E eu tô só aqui pensando em como que esses outros designs poderiam ter se encaixado tão bem assim lá no filme, e a gente poder ter realmente dragões que parecem dragões de fato e que tem designs completamente diferentes e muito melhores. E olha que a Siso é uma das minhas personagens favoritas do filme, junto com a Noi, que é aquela bebezinha lá que eu meti o pau quando ela foi anunciada aí, que ela seria uma bebê ladra aí no filme. Eu não gostei tanto assim do conceito da personagem quando foi anunciado, até porque isso é coisa muito da DreamWorks lá, daquele poderoso chefinho lá, daquele bebê. Eu não achei que combinou assim tanto com o filme, mas eu confesso que eu gostei muito da personagem. Eu ri muito com ela assim no filme, mas é uma coisa que combina muito mais com a DreamWorks ou com a Illumination. Não é uma coisa assim que combina tanto assim com a Disney. Vou comentar aqui de novo para não ficar redundante. Lá na minha review sem spoilers, eu vou deixar aqui no cardzinho também no final do vídeo. Depois, se vocês quiserem saber de alguma coisa lá, eu falei sobre cenários, eu falei sobre roupas e costumes, então se vocês quiserem saber disso, minha opinião, tá tudo lá no outro vídeo. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre coisas que realmente são spoilers. E uma coisa que eu queria falar muito aqui nesse vídeo aqui com spoilers são os companheiros aí de viagem aí que a Raya teve aí nessa viagem dela, que são o Tong, o Bon, a Noi e o Zondis. Uma coisa que eu gostei muito no filme foi que a Siso, ela foi descoberta aí pela Raya. A Raya encontrou ela bem no início do filme. A gente tem aquele prólogo lá de 20 minutos
que já dá pra gente de cara aquela história lá de Kumandra, porque que esse pessoal aí tá brigado, diferente de Frozen 2, que foi bem corrido e todas as informações ficaram jogadas, e personagens completamente mal aproveitados, como aquele pessoal lá da floresta, que deixou todo mundo bem confuso e ficou bem perdido aquela história, mas isso não aconteceu aqui em Raya, até porque teve os 20 minutos lá para exemplificar a história, explicar tudo que tinha. E a Raya, ela já encontra a Sisu logo no início do filme. Eu fiquei com medo dela encontrar a Sisu só no final e eles não aproveitarem a personagem e poder desenvolver as características aí dela. Ela encontrou ela bem no início do filme e ela pôde encontrar todos os outros companheiros de viagem, como o Tong, que era aquele cara lá que vivia sozinho lá na Terra da Neve, que eu sempre vou esquecer como chama os nomes lá das terras. E explica sim um pouquinho sobre a história lá dele, ele fala um pouquinho sobre lá o povo dele, o que aconteceu com a família dele. O bom também, eles conseguem aproveitar muito o personagem dele. Eu achei que ele seria um personagem bem chato, pelo que parecia nos trailers, mas ele foi um menininho muito legal que apareceu lá no filme, que conversou um pouquinho com a Sisu e com a Raya no início. Eles ofereceram lá aquelas flores lá no rio, que simbolizou aí a perda lá dos parentes, das pessoas que eles gostavam por conta dos Drum. Então foi um personagem que eu gostei muito. A Noi também, apesar dela ser uma personagem deslocada aí no filme, eu gostei das cenas que ela participou, apesar dela ser uma bebezinha. O que ficou mais jogado aí no filme foi os Ondis, que são aqueles macaquinhos que acompanharam ela. Eles mal aparecem no filme, eles já não conversam, então eles ficaram em segundo plano, até em terceiro plano, né? Mas um personagem que ficou completamente jogado também foi o Tuk Tuk, que foi aí o petzinho da Raya, porque toda princesa que se preze aí no filme da Disney tem que ter um companheirinho de viagem. E com Raya não foi diferente, ela tem esse tuk-tuk aí que é um bicho chamado pangolim, não é um tatu-bola, pra quem pensava que era um tatu-bola. Ele se chama pangolim, se eu não me engano, ele é comum lá nas terras da Tailândia. Posso estar bem errado, mas no início do filme aí, quando ela é uma criança, ele apareceu muito mais em tela do que ele aparece lá no filme quando ela já tá com 18 anos. Ele ficou completamente sumido em algumas cenas onde eles estavam lá naquela cena onde todo mundo entregou as pedras pra Namaari e foi se oferecendo em sacrifício, que eu já vou falar aqui no vídeo, porque foi uma das cenas que eu mais gostei também. Então eu acho que ele foi um personagem completamente jogado, e uma coisa que eu gostei muito de saber foi que lá nas artes conceituais que eu encontrei na internet, que vai estar passando aí pra vocês também, nos esboços aí antigos, a Raya tinha um lobo que acompanhava ela aí na viagem, então seria uma coisa muito legal ver um lobo aí em tela também. Até porque seria a primeira princesa aí da Disney que teria um lobo, mas eu acho que um pangolim nenhuma princesa vai ter também no filme da Disney. Mas seria legal ver aí essa dinâmica dela com o lobo, aí esse pessoal aí de coração, e o povo lá de Garra ou de Presa, já esqueci o nome aí do distrito da Namaari, eles tendo os gatos. Falando sobre uma coisa que eu esperava aí no filme, eu esperava que o vilão, além do Drum, que é essa força maligna e essa fumaça que vive andando aí pelas terras de Kumandra, que foi nascida pela Discord, como se diz a Sisu bem no inicinho do filme, lá naquela cena do barco. Eu pensei que como vilão mesmo de carne e osso que a gente teria seria a Virana, até porque a mãe da Namaari, até porque ela comenta lá numa cena que ela não queria entregar a pedra lá pra Raya e poder acabar com os Drum. Até porque ela diz que se esse pessoal que virou estátua voltasse à vida, eles iriam culpar aí o pessoal da tribo dela. Então eu pensei que eles trariam isso mais à tona pro final do filme, mas não foi o caso. Ela não acabou sendo uma vilã, até porque ela virou estátua e isso foi deixado de lado depois. Ela só volta a aparecer bem no final do filme, quando os Drum já vai embora. E só foi uma coisa que eu pensei mesmo, eu pensei que ela poderia ser a vilã, mas ela acabou que não foi. É aquele tal negócio, a Disney hoje em dia, ela tá saindo daqueles... Ela saiu, pelo menos nesse filme agora, daquele vilão plot twist, como a gente viu lá no O Rei Doce, lá em Detona Ralph, o Hans lá em Frozen, a Bellwether lá em Zootopia, daquele vilão plot twist que é completamente sem graça e já tá batida essa ideia de vilão. Para aquele tipo de vilão que não é um vilão mesmo, né? Que é uma força maligna, não é alguma coisa que aconteceu com o personagem, assim como a Tefiti virou o TK sem o coração dela lá em Moana, e agora com os Drum, que foi essa força maligna nascida da discórdia em Raya. A Disney definitivamente não tá sabendo ou já não tá querendo fazer mais aquele estilo de vilão que a gente gostava tanto aí da era da Renascença aí pro início dos anos 2000. E o último vilão que a gente viu mais assim que combinou muito foi a Gothel lá em Enrolados.
Agora falando da minha cena favorita lá em Raya, foi a cena do suicídio de todo mundo, que foi a cena onde a Raya, depois daquela morte lá da Cisso, ela pensou no que a Cisso tinha dito, que se eles tivessem confiança um no outro, já que esse mundo deles aí tava quebrado, assim como a gente tá em tempos de pandemia, que ninguém confia em ninguém, que já ninguém mais se importa com a vida dos outros, não é mesmo? Foi bem uma metáfora pro que tá acontecendo atualmente, que foi aquela cena lá do suicídio deles, quando a Raya, ela tem essa ideia de poder juntar todos os pedaços da pedra e um poder confiar no outro. A Raya, ela entrega o pedaço da pedra dela aí pra Namaari, e é a primeira princesa da Disney a morrer em tela, né, gente? A Raya, ela aí se entregou em sacrifício, ela acabou virando uma estátua, e todos os outros personagens começaram a confiar. Depois de anos e anos de desconfiança e de raiva, eles puderam ter em um ato de tentar salvar todo mundo, eles confiaram uns nos outros e entregaram os pedaços da pedra pra Namaari, na esperança de ela, a única que não estava querendo mais confiar em todo mundo no final. Eles se entregaram e todos eles morreram em tela. Essa cena foi muito forte. Eu confesso que eu chorei na segunda vez que eu fui assistir o filme, quando eu já assisti ele na versão dublada. E a Namaari foi quem acabou salvando todo mundo, né? Apesar da Raya ter colocado essa ideia na cabeça deles de que eles deviam ter tido a confiança, ela quem deu esse primeiro passo aí de atitude pra Namaari tomar essa atitude aí de poder ter confiança e poder salvar todo mundo. Se não fosse a Namaari, ela acabaria ter fugido aí, largado todo mundo lá, mas esse não foi o caso. Ela uniu os pedaços aí da pedra e ela colocou a mão no ombro aí da Raya e se entregou também nesse ato aí de confiança, de coragem. E ela acabou salvando todo mundo no final, e foi uma cena muito forte. Eu gostei muito dessa cena, ela é uma cena muito bonita. E deixando aí pro final, que eu queria mais comentar, que é o casal Hayari, né, gente? Que tava todo mundo aí com o decorrer do filme. Eles deram... A Disney, sim, deu muito queerbaiting aí no filme, de que a Raya e a Namaari poderiam ter alguma coisa aí. Eu fiquei esperando, sim, alguma coisinha lá no final, lá naquela cena depois dos Drum ter sido eliminados. Todo mundo ficou esperando alguma coisa acontecer, mas acabou não acontecendo. Acho que estamos vendo alguma coisa acontecer. Mas a Kelly Mary Tran, que fez a voz aí da Raya, ela diz que pra ela, sim, isso aconteceu lá no filme. Elas são, sim, de verdade, elas são canon. Mas foi uma coisa que foi... É uma dubladora, né, gente? Não é uma pessoa que trabalhou na história, assim, de verdade. Não foi ela que construiu aquele universo. Mas eu queria, sim, que fosse canon. Todo mundo esperou que fosse. Mas que química de verdade, todo mundo sabe que teve no filme. Quem assistiu ficou assim, né, lá nas cenas delas juntas. Mas foi uma coisa que pode, sei lá, ser desenvolvida num livro aí da Disney, sei lá, alguma coisa assim. Porque sempre que sai um filme aí da Disney, como lá o Frozen 2, saiu aquele livro lá da floresta, que pode sim desenvolver algumas coisas que não foram tratadas aí no filme, ou é uma coisa que a Disney só deixou por deixar, assim como ela deixa vários personagens queerbaiting aí deles, ou queer-coded também, que é o caso de vários personagens aí da Renascença. Mas foi uma coisa muito legal a gente poder ver isso em cena, algum personagem que tinha sim química, e foi construído isso no filme. A gente pode ver claramente que tem sim alguma coisa rolando lá, algumas coisas em cena. Então, eu acho que esse foi o vídeo. Eu acho que eu comentei sobre tudo que eu queria dizer aí na minha review com spoilers do filme, as coisas que eu tinha gostado do filme, as coisas que eu esperava que deveriam ter acontecido, como esse caso aí do Queer Coded aí da Disney, queerbaiting aí. Mas eu duvido muito que a Disney ia ter coragem de fazer alguma coisa assim agora ainda, depois de ter passado tantos anos, eles não fizeram isso ainda. Mas a gente tem esperança de que pode sim acontecer alguma coisa em algum próximo filme deles. Eu acho que eu comentei sobre tudo que eu queria ter comentado nessa review com spoilers. Eu não repeti nada que eu falei lá na minha review sem spoilers. Então se você não assistiu a review com sem spoilers, que eu comentei sobre algumas coisas que eu não comentei aqui, vai lá assistir depois de ter terminado essa review com spoilers. Eu gostei muito do filme, gostei muito mais depois que eu vi na segunda vez, assim como foi o caso do Dois Irmãos que eu comentei pra vocês na minha review sem spoilers. Mas eu sinto que eles poderiam ter levado a história um pouquinho a mais, e algumas coisas acabaram me atrapalhando aí no filme, como foi o design aí da Siso. Muita gente não concorda,
mas muita gente concorda sim, e pelo que eu vi, a maioria das pessoas não gostaram do design da Sisu e acharam que ela sim se parece com a Elsa, até porque se você colocar a personagem dela do lado da Elsa, elas são claramente idênticas e ainda assim são personagens que comandam a água e que são azuis também, então elas estão aí nessa mesma turminha, né, gente? A Disney não sabe aproveitar um personagem, ela não sabe criar um design diferente. Mas não foi uma coisa que me incomodou ao ponto de, nossa, eu não aguento assistir esse filme por causa desse personagem. A Sisu, ela ainda é uma das minhas personagens favoritas do filme, apesar do design. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam de Raya e o Último Dragão com spoilers. Só podem ser comentados aqui os comentários com spoiler nesse vídeo. Se vocês comentarem alguma coisa com spoilers no outro vídeo, eu vou ter que ser obrigado a apagar o comentário de vocês, até porque o outro vídeo é sem spoilers e só as pessoas que querem não receber spoilers antes de assistir o filme vão assistir aquele vídeo. Então, por favor, comentem spoilers só aqui nesse vídeo. Comentem o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam do design dos personagens, tudo que vocês gostaram e o que vocês não gostaram, o que vocês esperavam mais da história. Espero que vocês me acompanhem lá nas minhas redes sociais, porque eu vou continuar falando sobre Raya e o Último Dragão. Lá no meu Instagram, com certeza, vai ter novas fanarts aí sobre esse filme. E se vocês quiserem, eu posso estar trazendo algum outro vídeo aqui pro canal para falar sobre Raya e o Último Dragão, até porque ele lançou nesse final de semana e eu posso sim estar trazendo vários vídeos aí sobre coisas que eu não comentei aqui nessas reviews. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Beijos e fui!